Bom, eu falo que a prioridade é do chat, então se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai fazer as perguntas aqui do chat. Mas enquanto isso, queria já começar falando com você um pouquinho, né? Queria falar sobre a alta da inflação e dos juros, que isso a gente sabe que acaba, de certa forma, mais complicando um pouquinho ali para os investidores terem mais rentabilidade, né? Queria entender um pouquinho quais são as mudanças estratégicas que vocês acabam sugerindo para aproveitar as oportunidades no mercado como um todo, num cenário como a gente está vivendo, como diversificar ativos, buscar uma alocação com melhor desempenho nesse cenário atual? Muito bom. Sem dúvida, a inflação persistente e recente, ela incomoda, né? E todo mundo talvez imaginasse que ela fosse começar a reduzir já por agora, e ela vem ainda mostrando sinais de preocupação, né? Ou seja, quando você vê, como foi dito anteriormente pelo Will, né? Até a questão da toda a cadeia de suprimentos e ela passando por gargalos, isso é um problema mundial, então, que tem impactado inclusive a inflação no mundo, e no Brasil não poderia ser diferente. A gente olha para isso, olha para eventual potencial crise energética, né, os preços subindo. Então, tudo para dizer que realmente a inflação ela está se mostrando um pouco mais persistente, né, do que a gente queria. A verdade é que dá para a gente aproveitar oportunidades também nesse momento. Então, é bem sabido que a inflação ela deveria ser o que nós comparamos os nossos investimentos, nós aqui, cidadãos comuns, porque bem ou mal é o que corrói o nosso poder de compra. Em algumas janelas como a atual, principalmente para portfólios mais conservadores que ficam ali no CDI, a gente acaba realmente, por uma janela curta de tempo, ficando para trás da inflação. Então, respondendo à tua pergunta, como é que nós temos encarado essa possibilidade, essa oportunidade? Primeiro, naquilo que é o mais óbvio, né? Inflação mais alta, Banco Central tende a subir juros, então os investimentos pós-fixados, eles tendem a sofrer aí um aumento, né? Um aumento nominal. Então, para aqueles investidores, principalmente os mais conservadores, e aí eu não estou nem considerando eventualmente só a questão da reserva de emergência, mas eles podem aumentar a sua exposição em renda fixa pós-fixada, né? Então, a conhecer principalmente, que para quem gosta de títulos públicos, comprar diretamente os títulos públicos aí pós-fixados, né? Que hoje conhecido lá como o Tesouro Selic, né? Então, esse seria uma das opções. A outra também mais óbvia, só que sabendo que quando você investe em inflação, em títulos indexados à inflação, você vai sofrer o efeito da marcação a mercado, então isso vai chacoalhar, né? É o papo de a renda fixa não é tão fixa, salvo se você levar até o vencimento, você pode aumentar a sua exposição em títulos públicos indexados à inflação e até emissões privadas também, que têm a inflação como seu principal benchmark, tá? Então, eu diria que esses são os principais na renda fixa. Eu não tiro do radar investimentos que de médio e longo prazo, Paula, dão rendimentos acima da inflação, né? E que dirá multimercados e a renda variável. E aí a gente talvez pode falar depois um pouquinho mais disso. A renda variável, se você pensar num cenário de uma economia minimamente rodando, as engrenagens rodando perfeitas, eu sei que o Brasil ele dá uns sustinhos, mas renda variável é algo para dar IPCA mais 10%, 15% ao ano, né, no longo prazo. Então, só que agora o que a gente precisa é ter um filtro mais calibrado para fazer um bom stock picking. Seja a gente, investidor, investindo diretamente numa carteira de ações, ou seja, contratando gestores que vão fazer esse trabalho por você, né? E aí, se você me permite, talvez além da renda variável, para quem quer colocar uma pimentinha a mais e tem uma visão de longo prazo e não se incomoda com chacoalhões de curto prazo, os fundos imobiliários, principalmente de alguns setores específicos ou até os fundos imobiliários de papel, eles estão bem sólidos em termos de distribuição de rendimentos. Então, para quem quer focar em renda e não fica olhando o dia a dia da cota dos fundos imobiliários, pode também aproveitar boas oportunidades, porque, assim como as ações, como o cenário macro ele está mais duro do que o próprio micro, né? Ou seja, o das empresas, o dos setores, os preços foram muito comprimidos.
Então abrem oportunidades para que você compre bem ativos sólidos, de boas teses, para que você carregue isso para o mais longo prazo, tá? Então eu tentei fazer aqui um apanhado, mas enfim, resumidamente seriam essas principais oportunidades que a gente tem visto, além da renda variável internacional, que apesar de ter andado bastante, né, o S&P renova máximas, se a gente pegar ele como referência, o próprio MSCI, mas acaba sendo sempre uma boa alternativa, principalmente como diversificação.